Olá, queridos, graça e paz. Esse é mais um vídeo da série Edificando. Estamos trazendo uma palavra para fortalecer, para edificar a sua vida. Eu quero falar hoje sobre o vaso de barro e o tesouro. A Bíblia diz que nós temos um vaso de barro com um tesouro dentro. Nós somos este vaso de barro. A nossa vida, a nossa alma é um vaso de barro. Limitado, difícil, complexo. Mas dentro deste vaso de barro, nós temos um tesouro. O tesouro é a presença do Senhor Jesus Cristo em nós. Ele é o nosso tesouro. E de fato nós podemos inclinar as nossas atenções para o tesouro ou para o vaso de barro. Eu quero te encorajar com estas palavras a você olhar mais para o tesouro do que para o vaso de barro. A Bíblia diz que o vaso de barro pode ser atribulado ou perseguido, né? Abatido, ficar perplexo. Ou seja, acontecem muitas coisas em nossa vida que nos deixam desta forma. Mas veja, atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desesperado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que nós podemos sim passar por problemas, por lutas, por dificuldades, por tribulações, por aflições, faz parte da vida. Mas nada disso vai nos barrar, nada disso vai nos destruir, nada disso vai ou deve tirar o nosso foco. Por quê? Porque nós carregamos o morrer para que a vida de Jesus se manifeste em nós. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que se nós colocarmos o nosso foco no vaso de barro, nós vamos ficar realmente abatidos, nós vamos ficar paralisados, nós vamos ficar pensando, por exemplo, quão limitado nós somos, nós vamos ficar enroscados com as nossas emoções, nós vamos ficar distantes de Deus por causa do nosso senso de justiça. O nosso vaso de barro é muito limitado, mas nós temos dentro de nós algo poderoso que é a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, a palavra de Deus, e é isso que deve prevalecer em nossa vida. Mesmo que tenhamos sido atingidos por dificuldades, por situações que realmente são muito difíceis, eu quero te encorajar, coloque o teu foco não no vaso de barro que você tem, coloque o teu foco no tesouro que você tem. O tesouro é Jesus. O apóstolo Paulo aprendeu a fazer isso. Ele dizia, olha, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu tenho agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que se amou e se entregou por mim. Então é uma questão de focarmos o que nós temos de melhor. Se você tem Jesus, você tem um tesouro. Deixa Jesus crescer, deixa Jesus aparecer. Temos que dizer como João Batista diz, convém que ele cresça e que nós diminuamos. Mas não coloque muito a tua atenção e nem dê muita atenção para o vaso de barro. O vaso de barro tem inclinações carnais, como está dito lá em Colossenses no capítulo 3. Nós ficamos chateados com muita coisa, nós ficamos magoados com muita coisa, nós, se deixar o vaso de barro, passa a odiar muita coisa, a se revoltar com muita coisa, a murmurar com muita coisa. E sabe o que a Bíblia diz? Que nós temos que fazer morrer as nossas inclinações carnais, porque todas estas coisas que fazem parte do velho homem, que carregávamos anteriormente, já foram vencidas lá na cruz, quando Jesus morreu. O nosso homem velho também morreu com ele. Então, o nosso vaso de barro precisa permanecer sujeito, submisso à vida de Deus que está em nós. Se esta morte operar em nós, a vida de Deus vai aparecer. Então, isso que eu quero deixar para o teu coração nessa oportunidade. Talvez você está focando muito o teu vaso de barro, pensando em quanto você foi atingido, o quão difícil está a situação, ou o quanto você se sente inadequado ou limitado, o quanto você não vê perspectivas. Quando a gente coloca o foco no natural, quando a gente coloca o foco nas circunstâncias, nas coisas terrenas ou em nós mesmos, é assim que nós nos sentimos. Mas quero dizer para você que esse vaso de barro não tem muita importância, não dê muita importância para ele.
que este vaso de barro, que é a tua vida, tua carne, permaneça em submissão, em sujeição ao Espírito de Deus que habita em você, a Jesus que habita em você, ao tesouro que você carrega. O importante é o tesouro, e o tesouro é Jesus Cristo. E gosto muito quando no verso 13 a Bíblia diz assim: temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, cri, por isto falei. Também cremos e por isso também falamos. Veja, declare, creia no teu coração e fale com a tua boca o que Deus diz. Não o que o teu corpo diz, não o que os teus sentimentos dizem, não o que as tuas emoções dizem, não o que as circunstâncias dizem, mas creia no que está dentro do teu espírito, no depósito que você tem, na palavra de Deus que você tem. É aí que deve estar o nosso foco, porque é isso que faz diferença em nossa vida, é isso que nos transforma, é isso que nos leva a experimentar a vida de Deus. Aliás, Jesus disse, quem amar a sua vida, ou seja, quem colocar o foco no vaso de barro, vai perder a sua vida, mas quem aborrecer a sua vida, ou seja, colocar o foco no tesouro, vai achar a vida de Deus. Então, menos do vaso de barro e mais da vida de Deus, e seja muito feliz com Jesus Cristo.